Oi pessoal, hoje 15 de agosto de 2024, 1 ano e 7 meses que meu esposo faleceu. E aí no dia que ele faleceu, me veio muitos questionamentos, muitas perguntas eu fiz para Deus. Eu falei, Deus, por que eu? Por que eu fui escolhida? Por que meu filho precisa passar por isso? Por quê? Porque eu me achava boa demais, né? Eu me achava assim, pra mim era como se fosse um castigo de Deus eu estar perdendo meu esposo e eu ter que ficar sozinha e eu ter que cuidar do meu filho sozinha. E eu comecei a questionar a Deus por que eu estava passando por isso, minha vida era tão boa, tão perfeita, eu tinha um casamento, eu tinha uma família e tudo se acabou, né? E aí 4 dias depois Deus me mandou uma pessoa na minha casa, onde ele me chamou e falou: você vai continuar aí nessa sua vida, na vida que você levava, na vida que você tinha, vivendo do jeito que você vivia, da maneira que você vivia, falando do jeito que você vivia, sendo do jeito que você era. E aí aquilo me deu assim, eu não sabia quem eu era, eu não sabia quem de fato eu era, quem eu tinha me tornado. Aos 40 anos eu não sabia quem eu era, e eu achava que eu sabia tudo, eu achava que eu era a top das mulheres, a Mulher Maravilha, que resolvia tudo, que fazia tudo, que dava conta da casa, entendeu? Que era boa, acreditava em Deus, né? Então, pra mim, a minha vida era perfeita naquele momento. Eu achava que tudo era bom. Eu tinha uma casa, eu tinha, sabe, eu tinha carro, eu tinha minhas coisas, eu morava na região dos lagos, perto da praia, eu tinha uma vida perfeita, maravilhosa. Eu falei, caramba, Deus, o que aconteceu? Por que isso tirou tudo de mim? Sabe? E aí quando veio essa mensagem pra mim, quando veio esse chamado, e aí, o que você quer da sua vida? Você vai continuar aí nessa sua vida, ou você quer viver uma nova vida comigo? Uma vida extraordinária? E aí eu achava que aquela minha vida já era extraordinária, era boa. E aí eu estava debilitada, eu estava sem saber o que fazer. Falei, tá bom, eu topo a nova vida agora. E aí eu aceitei o chamado, Deus foi fazendo as coisas tudo de maneira incrível. E aí eu comecei a ir para uma igreja. Quando eu estava com 3 meses, eu já estava na igreja, mas eu ainda estava muito rasa, porque eu ia só aos domingos, sabe? Aquilo não estava ainda como tinha que ser. E aí eu estava muito mal aos 3 meses. Falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não estou conseguindo sozinha. E aí Deus me mandou os recursos, eu comecei a fazer mentorias, eu comecei a ir para o psicólogo, tá? Eu tive um mentor que me ajudou nesse processo, tá? Isso é muito importante. E aí foi que eu entendi que você fazer perguntas, isso é muito importante, porque para eu chegar a tudo isso eu tive que fazer muita pergunta para Deus. E ele me respondeu, e ele atendeu o meu chamado, ele me ouviu, me respondeu e me mandou uma pessoa para responder o que eu estava questionando, o que eu estava querendo, as respostas que eu queria. E daí eu comecei nesse processo de renovação e transformação da minha mente. E aí não foi mais só uma vez por semana. Eu passei um processo diário. Eu estou nessa jornada diariamente. Não é um processo que 1 ano e 7 meses, né? No caso tem 1 ano e 4 meses que eu vivo nessa jornada, porque só com 3 meses foi que eu comecei de fato essa jornada. E é porque eu já não estava mais aguentando. E aí eu comecei a falar diariamente, em querer e me aprofundar, e me relacionar, e entender, e compreender quem eu era, quem eu tinha me tornado. E aí que foi descobrindo, as escamas foram caindo dos meus olhos, e eu fui descobrindo que realmente eu não tinha uma vida perfeita, eu não era uma mulher perfeita, eu não era uma mãe perfeita, porque eu vivi tantos anos querendo ser mãe, e levei 19 anos querendo ser mãe, e eu me tornei mãe. Após 19 anos, meu esposo passou por essa jornada de sofrimento querendo ser pai, e ele foi pai comigo. E eu falei, meu Deus, como é que é isso? A gente lutou tanto para ter um filho, e juntos nós conseguimos
ter esse filho e agora acabou nossa família, sabe? E eu questionava Deus mesmo, perguntei, sabe? E ele me respondeu. E aí eu comecei estudando, falando, gente, o falar cura, o falar. Muitas vezes você tá doente, você adoece, o seu corpo adoece por não falar, por não expressar, por não dizer o que você tá sentindo. E falar é muito importante, você colocar para fora o que você sente, o que você tá sentindo, a sua dor, entendeu? Se você não tem com quem falar, fale com um psicólogo, assim como eu fui falar com um psicólogo. Eu não tinha intimidade para falar com certas pessoas, certas coisas que estavam dentro do meu coração. Mas eu fui para um psicólogo, porque um psicólogo não é pra gente maluca, não é pra gente doida, não é pra gente louco. Psicólogo é pra te ajudar. Eu recomendo a quem tá passando por qualquer dificuldade, depressão, ansiedade, que vá para um psicólogo. Falar o que tá sentindo, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente tá sentindo. Às vezes a gente não sabe o que a gente tem. E a gente precisa expor isso para o nosso corpo não adoecer, para a gente não ficar doente. E é por isso que muitas pessoas hoje estão doentes, porque passa por uma grande perda, por um grande impacto emocional, como eu passei por esse. Foi um grande impacto emocional na minha vida. Eu tinha 23 anos de casada, um filho de 3 anos e meio, e perder o meu esposo e ficar sozinha. Meu esposo era tudo pra mim, eu achava que meu esposo era tudo. Era ele que botava as coisas, a senha na televisão, porque eu não sabia. Era ele que ajeitava as coisas no computador, era ele que fazia tudo. Era ele que fazia compras de casa, era ele que era o provedor. Então foi um extremamente impacto emocional na minha vida. Se eu não tivesse falado e não tivesse procurado ajuda, eu não estaria hoje aqui com você bem falando sobre essa perda, sobre essa dor, sobre o que eu passei. Então, é muito importante que você fale, que você se abra, porque tem gente que não aceita a morte, não aceita a perda, vive ainda questionando por quê, por quê, por quê. Gente, nós estamos aqui, nós temos o dia de nascer e o dia para morrer. Nós não sabemos qual será o dia. É difícil aceitar a dor, a perda, mas nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar. Viver o luto, 70 dias, mas depois reagir, voltar para a sua vida, voltar a viver. E foi isso que aconteceu comigo. Eu decidi continuar, porque somos nós que decidimos o que nós vamos viver. Nós plantamos e nós colhemos o que nós vamos viver. Se eu plantar a tristeza, eu vou só colher a tristeza. Se eu plantar a raiva, eu só vou colher a raiva. Então tudo que eu planto, eu vou colher, vai voltar para mim. E foi daí que eu decidi que eu não iria viver naquela depressão, que eu não iria viver na dor, que eu não iria viver sofrendo, que eu queria ter uma vida boa. Deus tinha me convidado a viver uma vida que eu nem sabia que existia, que eu nem sabia quem eu era de verdade, porque eu tô descobrindo. Há 1 ano e 4 meses é que eu tô descobrindo quem eu sou de verdade, a minha identidade, a minha verdadeira identidade, porque eu nem sabia. Eu achava que aquela vida era maravilhosa, mas eu era arrogante, orgulhosa, prepotente, manipuladora, e achava que minha vida era toda perfeitinha, que tudo estava bom na minha vida. E hoje eu olho para trás e vejo, caramba, como eu poderia ter sido melhor pro meu esposo, poderia ter sido muito melhor para as pessoas. E eu precisei passar por esse processo. E aí eu entendo hoje o meu propósito. Foi necessário para perder, para poder eu aprender a viver. Porque eu não sabia viver, eu não sabia o que era a vida de verdade. Até o dia que eu perdi o meu esposo. Até o dia que eu fiquei viúva. Que eu aprendi a valorizar, a dar valor, a ser grata pela vida, a ser grato por todas as coisas. Ele tinha um propósito dele na vida dele. Chegou o dia dele, ele teve que ir, mas eu não precisava continuar morrendo todos os dias porque ele foi. Entende? Que eu não preciso
Se Deus deixou que eu ficasse, é porque Ele queria que eu ficasse. Então eu tive que tomar a decisão e reagir. E decidir viver. E decidir continuar minhas jornadas de vida. E é isso que eu queria compartilhar para você, para que você que esteja passando por um processo de perda, de dor, de sofrimento, de qualquer outra coisa, que você reaja, que você lute, que você peça ajuda. Porque eu pedi ajuda. E todos os dias eu peço ajuda. Porque antes eu só ouvia falar de Deus. Hoje eu conheço Deus. Depois que eu me batizei nas águas, eu comecei um relacionamento íntimo diariamente. Não é um dia ocasionalmente, um dia sim, um dia não, mas diariamente. Se tornou uma jornada diária, porque jornada é um processo, é diário. É para você curar a sua alma, você tem que ser diariamente. Não é tomando um comprimido, um remédio que você vai curar a dor da perda. Não é, você não vai conseguir. Você tem que ser forte, reagir todos os dias. Essa semana eu tenho um computador no qual tinha 1 ano e 7 meses que eu não ligava, e eu decidi, tem 3 dias que eu liguei esse computador, e nesse computador tem todas as nossas fotos e memórias e músicas que a gente ouvia junto. E aí eu me permiti ficar ouvindo as músicas que ele ouvia, ver aquelas fotos, e eu me permiti, e ali eu chorei. Chorei acho que por 3 horas direto, seguidas eu chorei. Chorei porque eu me permiti tirar aquele momento para chorar e lembrar dele, e fiquei lembrando dos momentos, porque cada música tocada era um dia que eu lembrava dele. Cada música eu lembrava de um momento que a gente, como se fosse um flashback, sabe? Aquele flash de filme e de novela que passa assim. Foi assim que eu fiquei. Eu fiquei umas 3 horas só ali curtindo esse momento. E depois eu desliguei, me levantei, falei, agora chega, agora eu vou viver a minha vida. Já chorei demais. A gente tem que se permitir chorar, sofrer, mas a gente também tem que reagir, tá? E a dica que eu dou pra você: não se mate todos os dias, não se adoecendo por não falar, por não perdoar. Gente, mais uma vez eu tive que, vocês acompanham aqui, eu vivi a minha casa era na região dos Lagos. Eu tenho uma casa lá onde eu morava com meu esposo, e foi lá que ele faleceu. E eu tenho vídeos aqui onde eu tô sempre indo lá, e parece que todas as vezes que eu vou, eu ainda tenho algo a perdoar naquele lugar, alguém para perdoar, alguém para pedir perdão, sabe? Que com coisas que eu inconscientemente eu nem sabia, eu não tinha consciência. O meu nível de orgulho era tão grande de achar que tudo em mim era bom, de tudo que eu vivia era legal, que eu não tinha consciência. O orgulho, ele roubou a minha consciência das coisas que eu fazia sem saber, porque eu achava que era normal, eu achava que era legal, sabe? Não perdoar, ou o jeito que eu falava, arrogante às vezes. E foi necessário eu ir lá de novo, tá sempre voltando, fazendo caminho de volta para poder saber, né, para poder pedir perdão. E é isso, e o que eu quero dizer pra você, que nesse 1 ano e 7 meses em que eu estou viúva, eu tô nessa jornada, e vocês vão sempre me ouvir falar, porque jornada é um processo, é diário, é diariamente. Não foi no estalar de dedos que a dor passou, porque não passou, não passa. Você vai viver com essa dor, você vai viver com a saudade, sempre. Mas você precisa decidir superar. Você precisa decidir reagir. Porque somos nós que decidimos o que nós vamos viver, né? Como nós vamos reagir ao que nos aconteceu. Você tem que saber o que você faz com o que te acontece. Então você tem que ter consciência e transformar isso em algo bom. Assim como eu tenho transformado a minha vida todos os dias.
e me transformar numa vida melhor, todos os dias, tá bom? Até o próximo vídeo, compartilha, e a você, viúva, supere. Não é fácil, mas você consegue, tá bom?